A POSP no programa Piracicaba Agora. No dia 16 de agosto, o CR, Conselho Estadual de Representantes, se reuniu aqui na Quadra dos Bancários, no centro da capital, para definir a agenda de lutas da categoria. O Educação da TV veio conferir. Posso deixar de expressar aqui a necessidade, frente à conjuntura, de uma unidade ampla entre nós. A categoria, ela está mobilizada. Dia 13, eu acho que ela deu uma resposta e não foi qualquer resposta, que foi a educação. E quem organizou aquele ato do dia 13 foi a POSP, né, que articulou com todas as entidades. Nós vamos continuar nessa articulação com as outras entidades. Nós vamos, na verdade, trabalhar com todo este calendário para convencer do quê? Não tem jeito. Nós só vamos ter reajuste. Nós só vamos ser ouvidos pelo secretário da Educação se a gente meter uma greve por tempo indeterminado. Do contrário, não tem mais o que fazer, já tentamos de tudo. Ele sequer recebe o sindicato, ele sequer deixa os professores repor os dias que eles vêm para as atividades. Então, quer dizer, é um governo que não dialoga, a luta agora é intensa. E eu senti muita firmeza nesse Conselho Estadual de Representante, porque foi unificada, né? Foram propostas advindas de unificações conosco, que é a corrente majoritária, mas até os pequenos grupos, inclusive, né? Então isso com certeza vai dar muito caldo e muita luta aí na nossa Assembleia Estadual, enfim, no calendário proposto pelo sindicato. No programa anterior, nós mostramos como é difícil para os professores abordarem o assunto das drogas em sala de aula. Mas e a família? Como lidar? Confira na reportagem. Comecei a fumar maconha primeiro, depois chamaram para cheirar a farinha. Eu falei, não, vamos ver como é que é, né? Aí peguei, experimentei a farinha, fiquei uns dias na farinha, depois fui conhecer o crack. Aí quando eu conheci o crack, aí que já era. No caso de você pegar, né, um aluno, um adolescente usando drogas, o ideal é entrar em contato com a família. Como eu falei, às vezes essa situação vem da família também, então é uma situação complicada, mas a obrigação que eu entendo é da escola acessar a família, né? Eu acho que envolver polícia nessa situação é o extremo do extremo, na minha opinião. Eu acho que é chamar a família, conversar, ajudar o adolescente, porque não é uma situação de um uso na escola que vai significar tráfico ou vai significar dependência. É claro, como eu falei, o fato de usar na escola já indica um consumo problemático. Então isso tem que ser devidamente abordado, mas sempre pensando em auxiliar o jovem, né? Porque ele, sem dúvida nenhuma, está dando um sinal de alerta, ele está pedindo ajuda em relação a isso. No extremo, conselho tutelar, polícia, etc., mas isso vai depender muito de qual é o contexto ali, né? Às vezes a escola consegue perceber claramente qual é o contexto. Estar alerta a alguns sinais é fundamental para reconhecer o problema em sala de aula e oferecer ajuda. Mudança de comportamento. Adolescente muda de comportamento, mas a gente tem outros adolescentes para a gente comparar um pouquinho, né? Então a gente sabe qual que é o padrão do teu filho ou do aluno até um certo ponto. Digamos que por exemplo, um aluno mediano, não precisa ser super aluno, mas que tinha amigos legais, fazia um futebol, jogava algum tipo de esporte ou música, ou participava de algumas atividades extras e tudo bem. De repente, começa a cair rendimento escolar, muda os amigos, ou crianças que não têm uma turma, que têm muita dificuldade escolar, que não se destaca em nada, não acha nada que ele realmente seja bom,
isso aumenta o risco dele se ligar a algum comportamento disruptivo, né, ou uso de droga, ou vai lá para o fundo da sala de aula e dane-se, porque já que eu não me destaco pelo bem, eu vou fazer bagunça, eu vou fazer o pessoal dar risada, e aí, opa, aqui eu tenho destaque. Então, esse tipo de criança também tem que estar atento. Como tratar um adolescente dependente químico? É possível? Ou será que isso é apenas uma fase, curiosidade da idade? Descubra no próximo programa, na última parte da nossa série. A APEUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. O Educação na TV veio hoje conhecer um lugar muito especial, onde professores e alunos podem aprender mais sobre história, geografia e ciências. Fernando, que lugar é esse? Olá, Fernanda. Bom, aqui é o Museu da Energia de Salesópolis. Aqui, os professores e alunos podem aprender um pouquinho mais sobre a história da usina, a época que foi construída, a geografia, falando do local onde que nasce o Rio Tietê, porque por aqui passa o Rio Tietê, e também ciências, falando um pouquinho sobre as outras fontes de geração de energia e além da fauna e a flora local daqui do museu. O museu é mantido no local onde foi construída a primeira usina de energia do Rio Tietê, inaugurada em 1913. O espaço oferece uma série de atividades interativas para turmas de estudantes. E essa é a Casa de Máquinas, que o início da construção foi em 1911, e ela destinava a geração de energia, e isso ia para 5 cidades anteriormente. Nesta sala, preparada para receber grupos, pode-se ter uma aula de história sobre a formação do estado de São Paulo. Vinha os índios, os jesuítas, né, trazer para ensinar, a catequizar os índios, ensinar a religião católica para eles. E aí eles construíram uma casinha que assim, quando eles vinham, eles conseguiam um lugar para descansar e graças a isso foi construindo as casas ao redor, formando as pequenas vilas e das vilas que formaram hoje as grandes cidades. Então esse era o percurso que eles faziam. Agora nós estamos no Espaço Energia, onde nós utilizamos alguns experimentos para contar um pouquinho sobre as outras fontes de geração de energia. Professores, tragam seus alunos aos museus, né? São espaços onde as palavras elas saltam dos livros, né? Eu acho que é o conhecimento, o aluno ele vai vivenciar aqui no Museu da Energia de Salesópolis. Como é que faz para agendar? Como é que o professor pode trazer as turmas aqui? Olha, o museu ele funciona de terça a sábado, das 10 horas às 17 horas, tá? É bem simples o agendamento, é só entrar em contato com a gente aqui do museu através do telefone ou do e-mail. Tá aí a APEUESP, então, a luta pelos professores, pelos direitos, né? E também pela educação, a APEUESP no programa Piracicaba Agora. Semana que vem você fica sabendo um pouco mais aí do que está sendo feito, né, pela educação aqui na cidade, do estado de São Paulo.